Imagina que você tá no YouTube há 8 anos atrás, quando se depara com um vídeo de uma pessoa mostrando a casa dela. Tem vários vídeos desse por aí, de tour pela minha casa, tour pela casa de tal famoso, nada demais, se não fosse o fato de que a thumb do vídeo é essa coisa aí. Tá tudo podre, desgastado, tem um monte de mancha vermelha parecendo sangue e até parece uns gráficos de um jogo. Mas clicando no vídeo, não é. É realmente a casa de alguém na vida real, não é 3D, não é jogo nenhum, não é nada disso. Oi, eu sou o Rentune e é com esse vídeo com muita coisa bizarra e estranha acontecendo durante todo esse tour que eu queria mostrar pra vocês e falar umas teorias no fim. Vamos lá. Começando o vídeo logo de cara, dá pra perceber que tem uma legenda em inglês e uma em japonês, só que não tem ninguém falando de fundo. Vendo a fotinha do canal, dá pra ter uma noção que é uma pessoa japonesa, e já que o nome do canal é Nana, durante todo esse vídeo eu vou ficar chamando esse carinha aí do vídeo de Nana então. A legenda diz que ele acordou no meio da noite por causa de muito vento e que um tufão tá passando pelo Japão. Nisso ele vai mostrando ali o quarto dele e diz que os tatames ali no chão estão muito destruídos. Mas olhando pelo quarto inteiro, claramente não é só o tatame que tá desse jeito. Falar que é só o tatame tá subestimando o quão destroçado tá esse lugar. O Nana continua dizendo que, por algum motivo que seja, essa noite ele quer ficar mostrando a casa pra gente aqui. Que nem eu disse no início, ele quer fazer um tour. Ele sai do quarto e logo de cara, na porta da frente, ela também tá toda destruída. A casa tá toda escura e eu acho que dá pra dizer que é por causa do tufão que tá passando, e o Nana diz que esse que ele tá passando é o corredor mais longo da casa. Essa porta da frente que eu falei que tá toda destroçada é o quarto de bonecas da Hina. Quem é Hina? Não faço ideia. A câmera vai para trás e mostra esse amálgama de um monte de coisas se misturando na pintura branca, que seja lá o que for, é muito nojento. Essa parte de cima ele diz ser coisas de altares e ancestrais, e tem fotos de alguém ali por volta de alguma guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele abre a porta da frente dele para ir para um corredor, acontece nada. Nana só entra em outro corredor. Ele diz que na direita tem outra sala de bonecas, mas foi fechado pelo avô. Mais em frente ele mostra fotos da mãe dele quando ela era criança, e no fim do corredor tem mais fotos, só que dessa vez da avó dele. Na esquerda tem outro corredor, e em determinado momento um som começa de fundo. Um sutra, pra quem não sabe, resumidamente, são umas escrituras sagradas de ensinamentos, regras do hinduísmo, budismo e jainismo, essas religiões aí. O Nana diz que o avô dele tá sempre escutando esses sutras pelo rádio, e é daí que esse som tá vindo. Ok, e aí ele aponta a câmera pra cima e ele fala que quando chove, a parede começa a descascar muito. Mas quando ele volta a câmera pra frente, aparece na legenda que esse é o corredor mais longo da casa. E assim, se você percebeu, ele já tinha dito isso sobre o outro corredor. E é aí que ele fala essas outras coisas. Nana repete na legenda as mesmas coisas que ele já tinha dito antes. E mais ainda, ele mostra o mesmo quarto dele que ele já tinha saído e volta a andar. Mas ele nunca tinha dado uma volta na casa. Ele não fez um círculo ali. Ele só continuou em frente. Mais uma vez ele abre uma porta e dá em outro corredor. Só que as coisas que ele tá dizendo na legenda ali embaixo mudam. Ele mostra fotos da Segunda Guerra Mundial, que ele já tinha falado, só que tava em outro lugar antes. E ele fala que na esquerda tem um quarto de vestidos que foi fechado pelo avô, sendo que antes, ao invés disso, ele tinha falado que na direita tinha o quarto das bonecas. E aí ele chega no fim do corredor, vira à direita, e mais uma vez, esse é o corredor mais longo da minha casa. O que muda é que ele não repete que tem um tufão passando pela casa dele, mas menciona que o quarto da direita é o quarto da avó, mas também foi fechado pelo avô dele. Ele chega no final mais uma vez, e mais uma vez é o mesmo corredor. É um loop, e pelo que dá pra entender, um loop que cada vez que acontecer, algo diferente vai sendo mostrado da mesma casa. Algum detalhe a mais que ele passou perto e ele não tinha falado antes, vai ser falado no novo loop, apesar que pode repetir algumas coisas ali e aqui. Então a partir daqui eu vou focar nesses detalhes a mais que ele tá falando, já que basicamente o corredor é sempre o mesmo, mas a gente vai tendo algumas informações a mais. Vamos lá. No fim desse corredor, quando ele vira à esquerda, dessa vez o banheiro tá aberto. Ele diz que o teto tá caindo de tão podre e que essas coisas pretas são
ninho de rato. Ele volta pro corredor mais longo da casa, vai até o fim e o loop recomeça. Dessa vez ele entra na tal sala do vestido, que estava trancada pelo avô, mas dessa vez está aberta. O Nana diz que tem muitos vestidos, né, obviamente, da avó dele, mas ela não tá aí. O quarto, assim como todo o resto da casa, como o banheiro, como o quarto dele, tá tudo destruído, parece abandonado há anos, e ele diz que essas manchas que parecem sangue, na verdade são buracos feitos por insetos, que foram se tornando pretos ao longo do tempo. E aí aparece o manequim que a avó dele usava pra testar os vestidos. Assim, vou te dizer que na primeira vez que eu assisti isso, você me pegou meio desprevenido. Mas enfim, Nana sai do quarto dos vestidos e dessa vez vai pro quarto das bonecas, que também tinha sido fechado pelo avô dele, pelo menos ele tinha dito antes, mas dessa vez tá aberto. Aí dentro tem vários tipos de bonecas, várias destruídas, e ele diz que algumas aí estão aí há décadas. Guarda essa informação. Ele sai desse quarto, continua pelo corredor, mostra fotos da avó e do avô dele, vira à esquerda, vai até o fim e o loop recomeça. Nana dessa vez dá um foco na foto de quando a mãe dele era uma criança, mas se você perceber bem, ali na direita tem algo escrito na parede. Um pessoal no Reddit chegou a perguntar o que era isso, o que estava escrito em japonês, mas aparentemente é um monte de caracteres, palavras japonesas, né, que não significam nada juntas, é tudo desconexo. E aí quando ele vira no corredor mais longo da casa, dessa vez ele mostra o quarto da boneca Hina. Pesquisando se essa é alguma boneca específica que existe, ou se ela foi só criada para essa obra especificamente aí, não, ela realmente existe, e é uma boneca que representa uma família imperial, é tipo uma tradição do Japão, tem até uma data festiva só em volta dessa boneca aí. Então quando Nana entra nesse quarto, ele diz mais uma vez que ninguém entrou aí há muito tempo e as bonecas estão todas apodrecidas. E, mais uma vez, por algum motivo, ele menciona que a avó dele não tá nesse quarto. Ok, ele sai daí, vai pro fim do corredor, mais um loop. Ele segue reto todo esse primeiro corredor e vira à esquerda no corredor mais longo. E dessa vez entra no quarto da avó dele e ele mostra isso. A avó dele, morta, na cama, e é como se ela tivesse conectada a esse lugar, completamente misturada com a casa. E o Nana age como se isso fosse completamente normal, ele só menciona que dessa vez a avó dele tá aí. E aí ele continua mostrando o resto do quarto, diz que tá cheio de bosta de rato e fala que o avô dele não tá aí. E aí ele escuta um sutra. O avô dele é o que tá sempre escutando um sutra no rádio. E o loop recomeça. Ele vira à esquerda no corredor mais longo. Mostra o banheiro que agora tá coberto de coisa vermelha e... o avô dele tá aí, do mesmo jeito da avó, completamente conectado com toda a casa em volta desse negócio vermelho e se misturando com todo o ambiente ao redor. Ele sai do banheiro, vai até o fim do corredor, o loop recomeça. A casa tá ainda mais completa dessa coisa vermelha. Ele escuta um sutra. O avô dele tá sempre escutando um sutra pelo rádio. Esse é o corredor mais longo da casa. O som do vento acordou Nana no meio da noite. Um tufão tá acontecendo no Japão. Tem ninhos de rato no telhado. Os buracos que os insetos fizeram se tornaram pretos, que nem se fossem manchas de sangue. Esse é o meu quarto. Um tufão tá no Japão. Os tatames estão terrivelmente danificados. Bons sonhos. Espero que tenham gostado dessa obra. Eu tentei o máximo no final dela dar o sentimento de como é assistir ela, mesmo, né, durante o vídeo inteiro, e ter estragado a experiência de vocês assistirem isso por conta própria. Se vocês ainda querem ter o sentimento de assistir completo tudo isso, eu recomendo fortemente o vídeo original, mesmo com todos os spoilers, vale muito a pena. Mesmo na hora de escrever esse roteiro desse vídeo que vocês estão assistindo aqui, ainda dá um medinho, principalmente fazendo isso de madrugada, e pô, assistir isso pela primeira vez é doideira. Dito isso, agora vamos
vamos pro que eu acho que tá acontecendo aqui, que também parece a interpretação de muitas pessoas que eu acabei me deparando com as teorias por aí. A pessoa que eu vou continuar chamando de Nana, né, porque né, é simplesmente o nome do canal do cara, ele morreu junto com a família num tufão que teve no Japão em determinada época. A avó dele tava no quarto quando tudo isso aconteceu e o avô no banheiro, e aí tudo foi destruído. O Nana também tava no quarto dele, mas ficou fadado a acordar sempre que o tufão tá acontecendo. E ir seguindo pela casa, vendo coisas diferentes na própria repetição da própria casa. E vendo os familiares mortos, a casa cada vez mais destruída, e voltar pro quarto. E o loop recomeça, onde ele vai acordar mais uma vez com o tufão acontecendo e tudo vai se repetir pra sempre. É tipo um limbo, algo entre a vida e a morte, onde ele vai ficar ali vagando infinitamente na casa dele. E assim, coisas de terror asiática, japonesas, muito normalmente são baseadas nas próprias lendas que eles têm. Só que eu não tenho conhecimento suficiente para saber se tem alguma lenda que é parecida com o que tá acontecendo nessa casa, com esse personagem. Caso vocês saibam de algo parecido, seria muito bem-vindo vocês falarem qual inspiração em alguma lenda isso pode ter. Ou pode não ter inspiração nenhuma. O que eu sei é que tufão é algo bem impactante no Japão, o que explica muito esse recurso ser usado para causar terror e para estar acontecendo o tufão durante tudo isso que tá acontecendo. E isso deve pegar de forma muito mais forte naquelas pessoas que sofrem com isso, nos países que têm essas catástrofes naturais do tipo, e eu acho que seja algo nessa vibe que o Nana tava pensando quando foi criando essa obra. Mas vocês também podem, obviamente, ter outras interpretações e falar aí nos comentários. Outra coisa bem interessante de ver também é que o Nana postou um making of dele fazendo tudo isso, e foi literalmente na casa dele que ele fez toda essa bizarrice, fazendo todo esse cenário do jeito super estranho. Ele destruiu a casa dele para fazer tudo isso, e tudo isso ficou muito foda, ficou uma obra de arte sensacional, é muito criativo de verdade. Mas é isso, gostei muito dessa obra. De novo, quando você assiste, dá muita angústia, dá medo, e não usa de jumpscare barato nem nada, e o Nana poderia muito toda vez que ele abre a porta do corredor, mas não. Pra quem não sabe, o Nana tem muito essa pira, ele é que nem um Jiu-Jitsu, ele faz umas coisas muito bizarras e ele parece muito fofinho. É sério, olha essa música que ele colocou pra fazer um making off de um corpo morto. Ele também fez uma obra muito famosa que foi esse site do YouTube 666, algo do tipo que eu vou estar deixando na tela. Se você já viu esse vídeo, foi ele que fez também. E ele fez várias outras coisas também que você pode dar uma olhada no canal dele e talvez eu traga aqui um dia. Espero que tenham gostado do vídeo, me sigam no Instagram lá pra eu poder interagir com vocês e até a próxima. Tchau!